São 3h06. Guia Econômico, com Irna Cavalcante. Oferecimento Grupo Servinac, a maior e melhor empresa de segurança do Ceará. Irna Cavalcante, boa tarde. Boa tarde, Maísa Vasconcelos. Também estou na campanha para você trazer amanhã Bruaca. Carnaval Mandarei é feriado cartas. e amanhã tem Bruaca. Não sei, e aí colocaram fotos de uma broaca linda aqui, Sim. né? E eu não consigo parar de salivar. Maísa, então, agora vamos falar do Guia Econômico. Foi publicado no Diário Oficial da União dessa quarta-feira as regras do Programa de Regularização de Dívidas e Facilitação de Acesso ao Crédito Rural da Agricultura Familiar, que é o Desenrola Rural. Esse benefício ele deve impactar 940 mil pequenos produtores e assentamentos da reforma agrária. E para conversar comigo sobre esse assunto, está conectado com a gente o economista Tiago Holanda, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará, o Corecon. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Irna. Boa tarde a todos os que estão nos escutando. Prazer estar aqui. Tiago, então, a gente já teve outras modalidades do Desenrola e ele chega agora ao setor rural, né? Qual é a expectativa para esses negócios? O que o governo está deixando bem claro, né, tanto com o Desenrola Brasil, Desenrola para pequenas empresas e agora esse Desenrola Rural, é a tentativa de facilitar o acesso ao crédito para aqueles pequenos agricultores. Estima-se que quase 1 milhão, 940 mil aproximadamente, produtores serão beneficiados com esse programa de facilitação para quitar essas dívidas. Então o governo está tentando facilitar para estimular a produção desses pequenos agricultores. Pode acessar, como acessar, com as dívidas que podem ser renegociadas? Pronto, hoje existe aproximadamente 20 bilhões de reais em dívidas por parte desses pequenos produtores. E elas são dívidas de diversas naturezas. Tem dívidas de montantes de 10 mil reais, tem dívidas de mais de 50 mil reais. Então os montantes variam muito entre si. E a alíquota de desconto que é dado para essas dívidas muda de acordo com o montante dessa dívida e também o tipo de crédito. Por exemplo, alguns créditos terão que ser renegociados via Banco do Brasil, outros terão que ser renegociados via INCRA, outros maiores terão que ser renegociados via Procuradoria Geral da Fazenda, via internet. Então, por exemplo, existem descontos que vão até 96% do valor da dívida. Então, é quase como se fosse um perdão integral daquela dívida, né? Então, o pequeno agricultor que tem dívidas feitas entre 2014 e 2022 já deve procurar saber qual é o órgão que deve procurar, dependendo do tipo de dívida. A gente não tem aqui como detalhar isso, né? Deve procurar o órgão para saber como proceder em relação ao seu refinanciamento. E aí, nesse caso, ele tem que procurar diretamente a instituição onde ele contraiu essa dívida, né? Para fazer essa renegociação. Exatamente. Ele procura a instituição e aí ele vai saber qual é o tipo de desconto que é aplicado à modalidade dele. Existem descontos de 80%, de 40%, 60%. O próprio decreto presidencial que foi publicado hoje, ele já discrimina tudo já no seu próprio corpo do seu texto. Então, ele vai procurar a instituição, vai verificar qual é o tipo de crédito e já vai poder fazer a adesão automática. Existe um prazo bem longo, né? O governo foi muito generoso em relação a isso. Ele permitiu um prazo bem longo de anos, né? De até 4, 5 anos, se não me falha a memória daqui para frente, para fazer o refinanciamento, o parcelamento dessas dívidas, inclusive já contando com o desconto. E mais uma vez, Irna, eu repito, né, a tentativa do governo, né, o
O pano de fundo por trás dessa medida é estimular, é dar uma injeção de ânimo, de crédito aos produtores rurais, não apenas por meio de facilitação de quitar dívidas, mas também estimulando novos créditos para que novos investimentos possam ser feitos e esses produtores possam tentar aí dinamizar a sua produção, melhor dizendo, né? E fazer investimentos aí para gerar mais produto, gerar mais emprego e poder dar uma melhor condição econômica para essas famílias. A maioria desses produtores são pequenos produtores, pequenos e médios produtores. Então a gente está falando de famílias, nós não estamos falando de conglomerados do agronegócio, nós estamos falando de famílias, muitas vezes das áreas rurais dos nossos estados. E é importante também essa renegociação, porque ela acaba também facilitando posteriormente a conseguir uns juros melhor, né? Porque também é analisado esse histórico de endividamento na hora de conseguir um novo crédito, né? Exatamente. Com essa renegociação, nós podemos dizer que a ficha, digamos assim, a ficha naquele produtor é novamente, vou usar aqui a expressão mais simples, né? É limpa novamente, né? Então, qualquer inscrição em dívida ativa, por exemplo, né? Muitos desses créditos são inscritos em dívida ativa, né? Então vão para a esfera judicial, para a cobrança judicial. Isso é péssimo, né? Isso dificulta muito a aquisição de novos créditos. Então essas dívidas são retiradas da dívida ativa e, digamos assim, aquele produtor se torna novamente, vou pegar aqui um termo emprestado de uma outra área, um ficha limpa, né? Ele consegue adquirir novos empréstimos, fazer novos financiamentos para financiar a sua atividade econômica. E a gente sabe aí que os juros está bem alto no país. Qual é a expectativa que a gente tem? Como é que você avalia assim, esse cenário do crédito, inclusive para o setor rural, mas também de um modo geral, né? Como é que isso deve permear aí a economia ao longo de 2025, Tiago? Ina, a economia ela é uma ciência muito complexa, né? Você muitas vezes cobre a cabeça e descobre os pés, né? Então, a taxa de juros básica, né, que é conhecida como Selic, uma das principais funções é tentar regular a inflação. Então, para a inflação não avançar muito, às vezes o governo eleva a taxa de juros. Havia toda a expectativa de que com o Gabriel Galípolo, né, o novo presidente do Banco Central, indicado pelo governo, com o fato dele assumir a presidência, esses juros iriam baixar e não baixou, na verdade aumentou, né? Então, a expectativa é de que ao longo de 2025 essa taxa de juros se mantenha estabilizada em um nível elevado, que é o que ela já está. E a justificativa principal para isso, né, por parte do Banco Central, é conter a elevação da inflação, porque o governo tem gastado muito, né? O governo está gastando muito, né? E um programa como esse, como o Desenrola Brasil, que perdoa dívidas, né? Quando você perdoa a dívida do público, você, de certa forma, está gastando mais um pouco, né? Porque você tinha que receber o dinheiro e você não vai mais receber, né? Então, de certa forma, um gasto indireto. Então, a expectativa por parte de muitos economistas, e eu corroboro com isso, é de que a taxa de juros vai permanecer, pelo menos por boa parte de 2025, elevada ainda vai ficar um pouco elevada. Um programa como esse vai acabar facilitando, pelo menos, para os pequenos produtores, né? Dando aí acesso a um crédito mais fácil. E a gente tem aí também uma expectativa de uma safra melhor, né, esse ano, devido à melhora da situação climática, pelo menos as projeções para esse ano são melhores, né? Então é bom se programar, né, se planejar financeiramente, né? Exatamente. Inclusive, nessas safras, elas são a produtividade dessas safras, quando ela é positiva, isso é muito bom para a gente, porque não somente os preços domésticos diminuem, já que a oferta é maior, né? Mas é também bom para a economia do Brasil como um todo, já que o nosso agro, né, é o carro-chefe da economia brasileira. O agro, ele é um componente muito importante da economia brasileira e é responsável por boa parte, inclusive, do PIB, né? Uma parte considerável do PIB é o agro que está ali empurrando, né? Então, quando a gente torce para que isso dê certo, isso é bom tanto para os nossos preços, até mesmo para a nossa balança comercial, para a nossa economia como um todo.
Muito obrigada. O Guia Econômico de hoje conversou com o Tiago Holanda, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará, o Corecon, sobre as regras do Desenrola.